Caros filhos, no dia de hoje celebramos os santos arcanjos. Mas o que sabemos? Quando celebramos algum santo, quando celebramos algo específico na igreja, é bom que saibamos o que é. E quando ouvimos falar dos anjos, o que pensamos nós? Às vezes, alguns, creio que tenham uma impressão mera de crianças que simplesmente olham uma imagem e simplesmente acham: o que são os anjos? São aquelas figurazinhas que colocam no caderno, são aquelas imagenzinhas daqueles homenzinhos com asas, e se esquecem de atentar para esta realidade que vai para além, que são algo profundo, que é uma verdade da nossa fé, a qual nós somos chamados. E o que são os anjos? São aquelas criaturas que são inteiramente espirituais, não têm corpo, não são carnais, não têm matéria, são puro espírito, e que Deus criou com um objetivo. Qual o objetivo de Deus ao criar os anjos? Por que Deus os fez? Quando olhamos para nós, devemos ter a consciência do porquê Deus nos fez. E porquê Deus nos fez? Para dar glória a Deus, para nos unirmos a Ele. E Deus também fez os anjos assim, para servi-lo, para estar com Ele, para servir em meio à obra da criação. E diante disso vemos que existem 3 funções elementares para os anjos: a adoração, o próprio ato de estar diante do Senhor e adorá-lo, o ato de se dirigir e ordenar aquilo que a sabedoria divina os impele, e o auxílio às demais criaturas, de modo particular, o auxílio a nós. Mas diante deste fato vemos que, assim como nós, diante do criar de Deus, Deus nos prova para sabermos aquilo que queremos, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus também dá este livre-arbítrio aos anjos e os prova. E quando vemos este provar de Deus, entendemos a motivação da primeira leitura de hoje. Quando ouvimos, ainda que diante deste livro conclusivo da Sagrada Escritura, que houve uma batalha no céu. E o que é esta batalha? Esta luta daqueles que disseram sim a Deus, daqueles que corresponderam à vontade de Deus diante deste provar e que querem corresponder a Ele, com aqueles seres angélicos que disseram não e foram por isso expulsos, precipitados, afastados pelo próprio ato deles de dizer não a Deus, de não quererem servir, de não quererem fazer aquilo pelo qual foram feitos. E é este o sentido. Vemos este servir quando vemos no Evangelho Nosso Senhor falando a Natanael, este ato dos anjos subirem e descerem por meio dele, irem e voltarem para cumprir a vontade de Deus. Fala aqui de modo direto aos anjos, a primeiro dos coros, mas estes seres angélicos também, diante das suas funções, eles têm outros desígnios. A Sagrada Tradição apresenta os 9 coros angélicos, 9 distinções
das funções próprias de cada anjo. E dentre as determinações próprias de cada um, existem pequenos grupos, 3 grandes grupos, 3 hierarquias. A primeira, aqueles que estão inteiramente unidos a Deus. Os serafins, os querubins e os tronos. Aqueles que, quando ouvimos o livro de Daniel, uma das possibilidades da primeira leitura de hoje, vemos esta descrição, as rodas de fogo que estão diante de Deus. Mas existe um segundo, aqueles que fazem um intermédio, daqueles que servem diretamente ao Senhor, para com aqueles que servem o Senhor diante do auxílio aos homens. Estes que fazem essa ligação e assim ordenam, de acordo com a sabedoria eterna, toda a criação. Estes são as dominações, as potestades e as virtudes. Mas também existem aqueles direcionados a nós, direcionados ao serviço dos homens, ao serviço das criaturas corpóreas. Estes vemos os principados, os arcanjos e os anjos. Este primeiro, daqui a alguns dias, logo ao dia seguinte de Santa Teresinha, padroeira desta capela, celebraremos o Dia dos Anjos da Guarda. Mas hoje nos voltamos para estes 3. Estes 3 que a Sagrada Escritura quis que conhecêssemos. Deus que quis apresentá-los a nós. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que estão presentes na Sagrada Escritura e passam, por meio da história da salvação, a guiar o seu povo. E diante deste apresentar da Escritura, vemos um sentido também teológico. E que sentido teológico quando vemos o nome? O nome, para os israelitas, tem algo de especial. Algo que, por isso, nós, católicos, temos este legado. Não escolhemos qualquer nome, mas um nome que tenha um sentido cristão. E por isso, o próprio direito da Igreja, como as instruções para o batismo, pedem que o nome das crianças seja um nome cristão. Inclusive dá até mesmo ao padre, caso não tenha, que ele imponha um nome católico naquele momento. E esses 3 têm em seu nome a sua missão, que é expresso na sua imagem. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, Miguel. Em hebraico, uma pergunta. Mihael, quem como Deus? E esta pergunta mostra exatamente a sua missão. Este ato de luta, de defesa diante da humildade. Aquele que combate a soberba. E por isso temos em sua imagem as vestes de um guerreiro, a espada ou a lança da justiça, a balança e o escudo. Aquele que combate diretamente, aquele que era da mais alta, dos mais altos coros celestes, um serafim, aquele que estava mais próximo a Deus, mas que diante da sua soberba, por não querer servir, fora expulso pela humildade daquele que quis inteiramente curvar-se a Deus, a sua vontade, o seu querer. Segundo destes, talvez muito próximo a nós, pela proximidade também em relação aos evangelhos, São Gabriel, em hebraico, Gavriel. Gavr
força de Deus. E poderemos nos questionar: por que força? Porque a força de Deus se dá diante da sua palavra. A palavra de Deus tem força, é ela que cria. E assim vemos a força de Deus diante daquele que anuncia. Anuncia aquilo que será realizado, anuncia aquilo que será feito. E é ele o anunciador. E por isso tem estes dois símbolos. O símbolo da pureza, os lírios, como o símbolo do anúncio, o pergaminho. Diante dos grandes anúncios, é Gabriel. É Gabriel que é enviado a dizer, a falar. E por fim, Rafael, cura de Deus. Aquele que tem a sua simbologia expressa, não uma cura meramente física, mas aquilo que é a cura de fato, a espiritual, que se dá diante de um caminho de correspondência a Deus. E por isso, a sua imagem traz estes elementos: o báculo, daquele que conduz, daquele que caminha, os peixes, ligado diretamente à passagem aonde é apresentado no livro de Tobias, e o cântaro, aquele que conduz Tobias, espanta a enfermidade do pecado, e espanta a enfermidade de ser mais um mero escravo do demônio, e afugenta tudo aquilo que é contra Deus. Estes três apresentam-se ao longo da Sagrada Escritura. Já no livro de Daniel, tanto Miguel quanto Gabriel são expressos, mas também São Miguel apresenta na carta de São Judas, como também no livro do Apocalipse, onde aparece diante deste guerrear contra aquele que é o opositor de Deus. São Gabriel apresenta-se diante dos livros mais conhecidos, os evangelhos. No evangelho de São Lucas, logo ao início, diante do anúncio, seja a Zacarias, diante da gravidez que terá Santa Isabel e a geração de João Batista, como também a grande mensagem da salvação diante do Senhor que vem, diante do anúncio à Virgem Maria. Mas também aparece falando a São José no Evangelho de São Mateus. São Rafael aparece num único livro, o livro de Tobias, mas que mostra esta cura para cada um de nós, mas também a cura por vezes diante da enfermidade que tantos casais passam, da luta diante do seu matrimônio, e por isso ele guia. E vemos diante disso aquilo que estes santos arcanjos nos ensinam, que a nossa vida é uma luta, um contínuo lutar por corresponder à vontade de Deus, por corresponder àquilo que o Senhor nos chama. E a isso nós devemos buscar corresponder, a fazer aquilo a que o Senhor nos chama, a corresponder à sua vontade, a corresponder ao seu amor. E por isso a eles recorremos diante da sua intercessão, para lutarmos contra a soberba, para lutarmos contra os males que nos afastam de Deus, em particular a enfermidade do pecado, e para sabermos proclamar unicamente com os nossos lábios a palavra do Senhor, que é vida. Que possamos sempre mais buscar o auxílio e intercessão destes santos anjos, para que possamos corresponder à vontade do Senhor para nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo,